Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje será explicado um exercício sobre a lei de Kirchhoff. O exercício é dado conforme enunciado. Dado o circuito abaixo, encontre as correntes e determine seu sentido nos ramos BAFE, BE, BC, DE e em seguida determine a tensão sobre cada resistor R1, R2, R3, R4 e R5. Bom, primeiro iremos analisar o nó B. O que ocorre neste nó? Eu vou supor três correntes em sentidos aleatórios, ok? Vou dizer que a corrente 1 está saindo do nó, o I3 está entrando no nó, o I2 está entrando no nó. Isso quer dizer o quê? Eu chutei esses valores e caso no final, quando eu calcular o valor de 1, e 2 e 3, alguma dessas correntes derem negativa, quer dizer que o sentido em que eu adotei está errado. E sim, teremos que inverter. Tudo bem? Primeiramente, para começar, vamos equacionar esse nó B por lei dos nós. Menos I1 mais I3 mais I2, tudo isso é igual a zero. Com isso eu crio a primeira equação, definindo as polaridades conforme as correntes adotadas. I1, I2 e 3. Corrente 1 causa as seguintes polaridades nesses resistores. Corrente I2 essas. E aí 3, consequentemente, as ilustradas. Irei nomeá-los essas tensões conforme seu índice, ou seja, resistência 2, tensão 2, resistência 3, tensão 3. Tudo bem? Nomeando a malha, a da esquerda será definida como malha alfa e a da direita, malha beta. Análise da malha, vamos lá, alfa. Não se esqueça que quando eu represento uma polaridade mais e menos sobre o resistor, é bom você ilustrar uma flecha, sendo o mais o bico da flecha e polaridade de menos a parte de trás da flecha. Eu só não representei na imagem para não poluí-lo, mas e ficar complicado de vocês analisarem, mas caso queiram, pode representar no desenho com a flecha. Não irei analisar esta parte, tudo bem? E só a malha alfa, com as influências das correntes de 1 e 2, conforme eu ilustrei ao lado. Aplicando a lei das malhas, na malha alfa, eu tenho a seguinte, iniciando minha somatória da parte delimitada em amarelo, tenho o que? Mais V1, mais E1, mais V2, mais V4, menos E2, mais V5, mais V3, tudo isso é igual a zero. Tudo bem? Perceba-se quando eu começo da parte delimitada em amarelo e giro no sentido horário, se eu colocar a flecha sobre a tensão de V1, a parte de trás da flecha vai estar no negativo e a parte de frente no positivo. Sempre que eu pego pela parte de trás e rotaciono no sentido horário, eu digo que essa tensão é positiva. Tudo bem? Substituindo as tensões em termos de resistência e corrente, eu tenho a seguinte situação. O V1 está sob a influência de R1, da corrente 1. Então eu tenho que V1 é igual a corrente 1, que multiplica a resistência I1, mais 20. A tensão V2 está sob a influência da corrente 1, que multiplica sua resistência de meio. O V4 está sob a influência da resistência 2 e também corrente I2, menos 20. Já a tensão 5 está sob a influência da corrente 2, tendo sua resistência equivalente a meio. E o V3 está sob a influência da corrente 1, que multiplica sua resistência de 1. Tudo isso é igual a zero. Juntando os termos que contêm 1, eu tenho 2 e 1. E os termos que contêm 2, eu tenho mais e 2. Os 20 irão se cancelarem, tudo isso é igual a zero.
Com isso eu consigo criar uma segunda equação. Resta-nos analisar a malha beta. Ilustrando os nó, na qual representamos a suposição, não irá existir a corrente 1 neste caso, okay? Então vamos desconsiderar essa parte e analisar somente a malha beta, com influências das correntes de 3 e 2. A pequena lei das malhas, iniciando desta parte delimitada, girando, ou seja, rotacionando no sentido horário, eu tenho a seguinte situação: menos V5 mais E2 menos V4 mais V6 menos E3 mais V7. Tudo isso é igual a zero. Fazendo o mesmo esquema do anterior, substituindo a tensão em termos de resistência e corrente na qual o resistor está submetido, temos que o V5 é sua resistência vezes a corrente que ele está submetido, que é a corrente 2, que sai do ponto E e vai até o ponto B. Mais 20, o V4 está submetida sobre a corrente 2. Então, a resistência que multiplica sua corrente 2. O resistor 6 está com a resistência de 3, porém submetido a uma corrente I3. Menos 6, que é da fonte. E já o resistor 7 está submetido também sobre a corrente I3, que multiplica sua resistência. Tudo isso é igual a zero. Fazendo a somatória e juntando os termos de I3, eu tenho 4 e 3. Juntando os termos de I2, eu tenho menos I2. Fazendo a somatória de 20 menos 6, mais 14, tudo isso é igual a zero. Passando o 14 para o outro lado, ele torna negativo, então tenho a seguinte equação. Com isso eu consigo criar a terceira equação. As equações encontradas são essas na qual é representadas. Eu posso escrever essas equações em termos de matriz, conforme a representação. A primeira linha da minha matriz é a minha primeira equação, respeitando sempre as ordens da corrente. Primeira coluna I1, segunda coluna I2 e a terceira I3. Tudo isso multiplica I1, I2 e I3, que é igual a igualdade na seguinte ordem das equações. Caso você tenha uma calculadora HP e queira encontrar as correntes de 1, I2 e 3 de forma direta, sem fazer substituição ou manusear essas três equações, acesse o card que irá aparecer para vocês, que estarei ensinando como informar esses valores à calculadora e de forma rápida adquirir os valores de corrente. Porém, caso você estará fazendo um concurso ou uma prova que não possa utilizar a calculadora, continue comigo no vídeo que irei explicar como encontrar sem esta utilização dessa ferramenta. Temos as três equações na qual foi encontrada e reescrevendo a equação 2, isolando I1, eu tenho a seguinte situação. Passo o I2 para o outro lado, tenho que I1 é igual a menos I2 sobre 2. Com isso eu crio a quarta equação. Substituindo a quarta equação na primeira, na qual foi demonstrado, eu tenho aqui esta primeira equação. Substituindo I1, tenho menos já do equacionamento, menos do qual a equação 4 nos traz, I2 sobre 2, mais I3, mais I2. Tudo isso é igual a zero. Fazendo distribuição de sinal, tenho I2 sobre 2, mais I3, mais I2. Tudo isso é igual a zero. Fazendo MC e juntando os I2, eu tenho 3I2 sobre 2, mais I3. Tudo isso é igual a zero. Isolando o I3, eu tenho que é igual a menos 3I2 sobre 2. Com isso eu crio a quinta equação. Substituindo a quinta equação na terceira, eu consigo encontrar uma das nossas incógnitas. Essa é a equação 3, e substituindo o I3 encontrado, que é a equação 5, eu tenho que 4 vezes menos 3I2 sobre 2
menos I2 é igual a menos 14. Corta 4 em cima e 2 embaixo, resta um 2 multiplicando em cima. Multiplicando com 3, eu tenho menos 6 e 2. Menos I2 é igual a menos 14. Juntando meus I2, eu tenho menos 7 e 2, que é igual a menos 14. Multiplico por menos 1 ambos os lados, eu tenho, eles ficam positivos. O 7, como está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. O I2 é igual a 14 sobre 7. Meu I2 é igual a 2 amperes. Substituindo meu I2 na equação 2, tenho esta equação 2. Vou substituir meu I2. 2 e 1 mais 1 vezes 2, que é igual a 0. Meu I1 fica 2 e 1 é igual a menos 2. Com isso, meu I1 é igual a menos 1 ampere. Substituindo 1 e 2 na equação 1, eu consigo encontrar I3. Essa é a equação 1. Meu I1 é menos 1, com menos 1 da fórmula, mais I3, mais 2 é igual a 0. Fazendo a distributiva de sinal e juntando 1 com 2, eu tenho I3 mais 3 é igual a 0. Com isso, meu I3 é igual a menos 3 amperes. Cabe-se nos analisar que adotamos o seguinte sentido para as correntes e encontramos as correntes, algumas negativas, I1 e I3. Isso quer dizer que não existe corrente negativa, e sim o sinal na qual foi adotado temos que inverter. Analisando novamente o desenho, ou seja, a corrente 1, na verdade, ela tem que estar entrando no meu nó B. A corrente 2, como deu positivo, ou seja, chutamos o sentido correto, e a corrente 3, como deu negativo, adotamos o sentido errado. Ela não está entrando, e sim saindo do meu nó. Caso a gente represente essas correntes conforme ilustrado nesta figura explicada, temos que falar que as correntes são todas positivas e com esse sentido, tudo bem? Cálculo da tensão nos resistores. Conforme essas correntes, terá suas respectivas quedas de tensão. E pela lei de Ohm, dá para encontrar V1, que é sua resistência de meio vezes a corrente 1. V1 é igual a meio volt. V2 é resistência 2, que multiplica a corrente I1, que é meio volt. O V3 é resistência 3, que multiplica a corrente I1. Então, V3 é igual a 1 volt. Já o V4 está com influência da corrente I2. Então, é resistência 4 que multiplica a corrente I2, de 2 amperes. O V4 é igual a 1 volt. O V5 também está com influência da corrente I2. Então, é a corrente 5, corrente 5 que multiplica a resistência 5. Corrente é 2, a resistência é meio, então o V5 é 1 volt. Como já aprendemos como fazer um equacionamento com a lei das malhas, vamos analisar a malha alfa, fazermos novamente e teremos a seguinte equação. Substituindo os valores de tensão, V1, E1, V2, V4, E2, V5, V3, tudo isso é igual a zero. Juntando os valores, eu posso cancelar mais 1 menos 1, menos meio, dá menos 1, mais 1, 0. 20 corta com 20, então eu tenho 0 é igual a 0. Com isso, eu posso dizer que, como estamos tratando com 3 incógnitas, posso dizer que as correntes na qual foi encontrada estão corretas. Caso você queira confirmar, faça isso na malha da direita, que terá que dar o mesmo valor de 0. Encontre as tensões conforme as correntes 3 e 2, faça um LKT, conforme foi feito agora, e tem que dar igual a 0. Com isso, você pode concluir também as correntes encontradas estão certas. Tudo bem? E essas são as correntes adotadas para esse sentido nesta imagem. Bom, pessoal, obrigado por terem assistido o vídeo. Não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal. Compartilhe com um amigo e espero que entenderam esse exercício sobre a primeira lei de Kirchhoff
Qualquer dúvida pode perguntar nos comentários ou entrar em contato conosco em qualquer uma das nossas redes sociais ou e-mail que se encontra abaixo. É isso e obrigado.